Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Glória a Deus. Nós estamos em uma série que tem por título A Grandiosidade da Obra de Jesus e como essa obra se relaciona com a nossa vida, com a vida de todo aquele que crê nele. Na semana passada nós vimos que Jesus pagou um alto preço pela redenção e nos deu com isso liberdade completa. Jesus nos reconciliou completamente com o nosso Pai, nos reconciliou com Deus. O primeiro homem, Adão, representou toda a humanidade e caiu, e com isso veio a morte, a destruição, a separação. Mas agora um outro homem, o último Adão, Jesus, nos representa e traz para nós agora a vida Zoe, e consegue restituir para nós agora tudo que Deus planejou desde o princípio, perfeição, santidade, justiça em nosso espírito. Quando Deus olha para nós agora, Ele vê em nós Jesus. Todos os pecados foram perdoados, toda a dívida é paga. O diabo, a antiga serpente, foi desarmado e exposto ao vexame público. O homem chamado Jesus consegue agora retomar o governo, o domínio, como no início. E em Cristo agora, nós fomos recriados. Nós trabalhamos isso na semana passada e hoje na parte 3 eu quero continuar agora de forma ainda mais prática, contando para vocês o que essa grandiosa obra nos conferiu. E a primeira coisa que eu quero dizer para a igreja é que essa obra grandiosa de Jesus conferiu a nós salvação pela graça, mediante a fé nele, não por nossas obras. E se você concorda comigo, diga graças a Deus. Porque se dependesse das nossas obras, de um só trabalho, uma só obra nossa, fatamente falharíamos. Graças a Deus por Jesus. A carta aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9 dizem assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A grandiosa obra de Jesus foi tão completa que ela conferiu a nós salvação pela graça. Entenda de uma vez por todas, você é salvo pela graça. Não há nenhum trabalho em você, não há nenhum trabalho em mim, não há nenhum trabalho em nós que nos qualifique a salvação. A salvação é um trabalho completo de Deus, na pessoa de Jesus. Jesus nos substituiu e pagou pelo nosso pecado. Através de Jesus, Deus comprou para nós a salvação. É estranho ainda, é escandaloso a gente vê que no meio das igrejas, que no meio da igreja de Jesus, espalhada por toda a face da terra, por falta de entendimento, de conhecimento, ainda existem muitas pessoas que carregam o peso, o fardo de querer justificar-se através de suas obras. Acham que Deus vai amá-las mais ou menos a depender do que elas façam, do dízimo que ela dá, da oferta que ela dá, da esmola, da ajuda que ela faz para outras pessoas ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro trabalho. Tudo isso é importante e é bom, mas nenhuma dessas obras, nenhum desse trabalho nos justifica diante de Deus. A obra de Jesus o faz, amém? E ela é completa. A obra de Jesus, essa obra grandiosa, graças a Deus, comprou a salvação para nós. E eu quero que você entenda uma coisa: não creia em uma salvação que te dê qualquer crédito. Você entendeu isso que eu falei? Não creia
em nenhuma salvação que dê a você qualquer crédito. O crédito é todo de Jesus e da obra grandiosa dele. Foi na obediência de quem? Dele. Foi no trabalho de quem? Dele. Ele se identificou com a nossa condição caída e levou essa condição. Nos substituiu naquela cruz. Nós agora nos identificamos com quem ele é. Com a justiça dele, com a bênção dele que veio para nós. Graças a Deus por isso. Não creia em uma salvação que dê um mérito a você. Se você entender, ouvir pregação ou pensar que a salvação que você pensa ter te dá algum mérito porque você subiu o monte, porque você jejuou, porque você leu a Bíblia, orou muito, seja o que você fez, seja bom ou ruim, se você pensar que a tua salvação chegou a você por algum mérito que você pagou, acredite, essa salvação é mentirosa, não serve de nada, está fora de Jesus. Porque a salvação bíblica que foi dada gratuitamente em Cristo Jesus, ela é completa. Completa. Você crê nisso? Diga, eu creio na salvação gratuita em Cristo Jesus, pela fé. A nossa parte é crer. Crer numa obra consumada, perfeita. Crer em uma graça salvadora que é completa. Vou falar mais uma vez, porque eu sei que quanto mais a gente fala, mais entra no coração e no espírito. Não acredite em uma salvação que te dê crédito. O crédito é todo dele, é por ele. Amém? Deus se faz homem para representar o homem. Graças a Deus pelo Cordeiro perfeito que nos representou e nos substituiu. Amém, gente? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O único esforço que a Bíblia nos convida a ter na nova aliança é se esforçar para entrar onde? No descanso. Por quê? Porque a obra é completa. Não precisa das 7 semanas para quebrar a maldição. Não precisa do voto da campanha, de nada para quebrar, nada. A obra é completa em Jesus Cristo. Tito, no capítulo 2, versículo 11, a palavra diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Graças a Deus por isso. A graça é um presente maravilhoso do nosso Pai. A graça é favor imerecido. A graça é uma pessoa, o seu nome é Jesus. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo. Mas graça e verdade vieram pessoalmente por meio de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou no meio de nós, como carne. Nós vimos aqui, cheio de graça e cheio de verdade. A graça é real. Essa graça salvadora que nós lemos aqui, ela é real por causa da grandiosidade da obra de Jesus. A graça não foi de graça. Nós recebemos gratuitamente. Mas foi pago um alto preço, um preço de sangue, de vida. O preço da vida, do sangue de Jesus Cristo. Um alto preço, um altíssimo preço foi pago. A graça não foi de graça. Mas graças a Deus ela foi dada a nós, gratuitamente. Amém? Ele nos amou de verdade. Por isso a Bíblia diz, Deus prova. Ele não apenas fala, Deus prova o seu amor para conosco. Quando deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar em uma obra substitutiva, sendo nós ainda pecadores. Nossa condição era de pecadores, destituídos, separados, filhos da ira, diz a Bíblia. Nessa condição, Deus nos amou de verdade e provou o seu amor. E a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Graças a Deus! Quantas pessoas vivem por aí? Eu já fui uma delas, tentando mostrar o quanto amo a Deus e fazer esforços e sacrifícios para dizer: eu te amo, Deus, eu te amo, na tentativa de tentar ser aceito, agradável a Ele, propício a Ele. Foi assim que eu fui ensinado, muitos anos atrás. Você tem que amar a Deus, tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. Mas depois, quando vem a maturidade, você entende que o seu amor por Ele é apenas fruto, resultado do amor dele por você. E quando você se encontra com um versículo desse que diz: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. O segredo, a chave de entender o amor que nós demonstramos para com Deus é entender que isso tudo é resultado, é fruto de um amor que nos alcançou primeiro. Primeiro, muito mais importante de querer mostrar a Deus o quanto você o ama, você precisa entender o quanto Ele te ama. Você precisa ter por revelação em seu espírito a certeza de que você é um filho, e muito mais do que isso, você é um filho profundamente amado. Quando você sabe que você é profundamente amado, aí sim você consegue viver uma vida estável. Ninguém te engana, ninguém diz para você que Deus não gosta de você, ou que quer te castigar, te condenar. Não, você sabe, eu sou um filho profundamente amado. Meu pai me ama profundamente, a ponto de dar Jesus, eu estou nele. E a Bíblia diz que é nisso que se consiste o amor. No fato de sabermos que Ele nos amou primeiro, amém? Nós o amamos. Mas até isso é resultado, é fruto do amor dele por nós. Entender o quanto Ele nos amou é a chave. Não querer se esforçar como na religião para mostrar o quanto você o ama. Ele sabe o quanto você o ama. E Ele sabe de verdade. Nem você sabe. Ele sabe de verdade. Até que ponto? Mas Ele diz que isso não importa. O que importa é você entender o quanto Ele ama você. E Ele te ama com ágape. Ele te ama na intensidade máxima. Quando você consegue entender isso, você passa a compreender por revelação que não importa o que você faça de bom, Deus não pode te amar mais. Não tem como melhorar o amor dele por você. Não tem o que você faça de ruim, de mal, que faça com que Deus te ame menos. Ele te ama com ágape, na perfeição. Ele te ama na intensidade máxima. Por isso, Deus Jesus... Por isso a obra grandiosa de Jesus, Ele te ama com ágape. Amém? A verdade mesmo é que o evangelho não tem nada a ver com o homem, com o que o homem pode fazer para chegar a Deus. O nome disso é religião. Religião é aquilo que as pessoas fazem, aquela lista de regras e coisas para fazer para agradar a Deus. São assim os deuses das religiões aí fora. São assim as religiões aí fora. Eles exigem trabalho, enquanto o Deus da Bíblia trabalha para aquele que nele espera. Os deuses das religiões aí fora, das religiões dos ídolos aí fora, eles exigem sacrifício, enquanto o Deus da Bíblia se fez o próprio sacrifício por nós. O fato é que evangelho não tem nada a ver com o que a gente pode fazer para ele, mas o verdadeiro evangelho revela um Deus que por amor se achegou ao homem por meio de Jesus, não para condená-lo, mas para salvá-lo. E salvá-lo pela graça. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quando você compreende isso, o medo não tem lugar. Quantos de nós já vivemos com medo quando ouvíamos falar de arrebatamento, quando ouvíamos falar de fim dos tempos, guerras, e agora, meu Deus, eu não sei. Quando você entende a salvação pela graça e a grandiosidade da obra de Jesus, você sabe, você está seguro e estável nele. Isso não tem a ver com você, tem a ver com ele. Quando Deus olha para você hoje, ele vê Jesus estampado em você. Sabe por quê? Ele aceitou o sacrifício do Cordeiro, que te substituiu. Ele não veio para condenar você, mas para salvar você.
Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 45, a palavra diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o meu Pai. Jesus falando isso. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Uma conversa que Jesus estava tendo aqui com homens legalistas, que esperavam justificação pela lei. Ora, você consegue compreender isso facilmente, né? Moisés estava ali com Jesus? Não, né? Então como é que ele fala assim? Já tem um que acusa vocês, Moisés. De quem que ele estava falando, gente? Uma igreja que estuda, graças a Deus. Ele estava falando, já tem uma que acusa vocês, a lei. Mas Jesus sabia que ele ia cravar naquela cruz um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Ele sabia disso, ele disse: eu não vim acusar vocês diante do meu Pai. Já tem algo que faz isso, Moisés já faz isso, a lei já faz isso. Eu vim salvar vocês. Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, né? O Evangelho, o texto áureo do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha o 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus! Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado, Pai, por Jesus. Antes dele era condenação. Antes dele era acusação. Agora eu posso erguer a minha voz e dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E ele fez isso com base na grandiosidade da obra de Jesus. Ele salvou você. Jesus comprou a salvação para você. A grandiosa obra de Jesus comprou a salvação para você. Ela é sua, pertence a você que crê pela fé. E o diabo vai acusar, vai lançar seta, ele vai querer bradar, falar alto, mas ele só tem espaço na vida de quem não crê nisso, não entende, não sabe, não tem conhecimento e revelação disso. Você que está ouvindo isso aqui, se apegue nessa verdade, porque é o que a palavra diz, e quando a acusação vier, diga para ele: ninguém pode me acusar mais. O sacrifício perfeito de Jesus foi aceito em meu lugar. Toda a dívida foi paga. Todos os pecados foram perdoados. Saia da minha mente, Satanás. Saia com toda a sua acusação. Quem poderá intentar acusação contra o Filho de Deus, contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Diga comigo: eu sou. Com toda certeza, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso aí. Sabe o que ele vai tentar fazer com você? Ele vai tentar atrair a sua mente para uma justiça própria. Ele vai tentar te fazer entender que a justiça vem de você, do seu trabalho, do seu esforço. Ele vai tentar te puxar sempre para o mérito. E você vai continuar dizendo firmemente: eu sou a justiça de Deus, não é a minha, a de Deus. E qual é a justiça de Deus? Ele deu o seu Filho para me ter como filho, para me justificar. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe como aconteceu isso? Essa salvação agora que nos permite agora, não apenas como muitas pessoas religiosas oram: Pai, nós entramos em Tua presença. Como se depois da oração ou do culto ele dissesse: Pai, agora eu saio da Tua presença. Aí acorda de manhã: Pai, eu quero entrar aqui em Sua presença. E depois quando chega no trabalho fala: agora eu vou sair, Pai, da Tua presença. Não, não. A obra de Jesus nos permitiu viver agora na presença de Deus, certos de que somos aceitos. Você não entra e sai, você vive todos os dias da sua vida agora na presença dele. Sabe por quê? A grandiosa obra de Jesus conferiu a nós acesso pleno, perfeito ao Pai, com confiança de que somos aceitos. É por isso que aqui nós fazemos ceia todos os domingos. E se a gente pudesse fazer todos os cultos ou todos os dias, como a igreja em Atos, a gente fazia. Porque ceia para nós não é religião, é vida. Porque ceia para nós não é aquele dia, uma vez por mês, que muitas pessoas fazem, em que
as pessoas se reúnem ali, choram e contam os pecados e ficam naquele momento de confissão de pecado para Deus perdoar, não sabem que são perdoadas em Cristo Jesus. A gente levanta o cálice da ceia, o pão da ceia, porque a gente sabe que não depende da gente, não é no nosso mérito. A nossa certeza é que o fazemos porque fomos qualificados nele, em Jesus Cristo. Se dependesse de mérito humano ou qualificação humana, a ceia estaria... Se essas pessoas que pregam dessa forma fossem honestas, a ceia estaria exterminada da face da terra. Se dependesse por dignidade humana, se dependesse por mérito humano, natural, a ceia estaria exterminada da face da terra. Faz sentido isso? A ceia só faz sentido, honestamente falando, para aquele que crê. Eu estou levantando aqui esse cálice, esse pão. Eu sei que não tem a ver comigo, eu sou qualificado em Cristo Jesus. E ainda com toda a alegria diz: obrigado, Pai. O Senhor me qualificou em Jesus. Por isso eu posso participar todo dia, sem condenação. Sem condenação alguma. Sabe por quê? Eu fui aceito. Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: cheguemos, pois, com medo. É isso? Cheguemos, pois, desconfiados. Cheguemos, pois, com o sentimento de culpa, de condenação. É isso que está aí? A Bíblia diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos onde? Ao trono da lei? Do mérito? Não, da graça. Que graça é essa? Foi aquilo que a grandiosa obra de Jesus conquistou e nos deu. O preço foi alto, mas chegou para nós gratuitamente, graças a Deus por isso. Tá vendo? Você pode ter confiança de ceiar, de não apenas entrar e sair, mas viver na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. E se a acusação se levantar, quem tentará a acusação contra os filhos de Deus, contra os escolhidos de Deus? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou firmado em Jesus. É nele que eu estou apoiado. É na obra dele, não tem a ver comigo. Eu estou firmado em Jesus. Eu não creio numa salvação que me dê crédito algum. O crédito é todo de Jesus. Eu recebi pela fé a salvação em Cristo Jesus. Amém? Você pode viver confiadamente diante do trono da graça de Deus. Viver, porque você sabe que alguém se entregou por você e te tornou propício. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele te tornou propício. Deus agora não te condena. Sabe por quê? Legalmente você foi perdoado. Deus é amor e é justiça. Tem gente que fala: Deus é amor, mas é justiça, pensando em juízo, porque não entende e quer aplicar juízo no tempo errado. Não sabe que a igreja de Jesus, quem está em Jesus, já foi julgado. E foi julgado quando? Na cruz. Em Jesus. Quando ele foi à cruz, nós fomos com ele. Quando ele morreu, morremos com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Se as pessoas que dizem isso não sabem que a igreja já foi julgada em Cristo Jesus. Vai ter um tempo de julgamento, mas essa não é a mensagem para a igreja. A igreja já foi julgada em Cristo Jesus. E sabe qual foi o veredito? O martelo foi batido e a frase foi: eles estão justificados por causa de Jesus. Graças a Deus por isso. Deus é amor e justiça. O amor de Deus está do nosso lado e a justiça também. Tanto é que ele nos fez justiça em Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Legalmente você e eu, nós somos perdoados. Sabe por quê? Ele é justo. Se ele cobrou o preço do pecado no seu Filho Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi consumido pelo fogo da ira de Deus naquela cruz, por causa do pecado. Se Deus cobra dele, seria justo ele cobrar de você, que crê nele? Seria justo, gente? Não. Não seria justo. Aí ele seria injusto. Se ele cobrou o preço do pecado em Jesus, Jesus paga e ele agora cobra a você. De forma prática, você deve alguma coisa a alguém. Você deve 100 mil reais a uma pessoa.
Seu pai sabe disso e de forma amorosa vai a esse teu credor e diz: quanto é que meu filho deve? Ele deve 100 mil. Tome aqui 200 mil e deixe ele em paz. Pago com sobra. Tome aqui 200 e deixe ele em paz. Acabou. Aquela pessoa foi paga, aquela dívida foi paga. Não tem mais o porquê esse credor cobrar agora daquele filho. O pai pagou por ele. O que Jesus pagou por nós, ele pagou e pagou com sobra. Toda a humanidade está coberta por esse sacrifício. Toda a humanidade, em todos os tempos, está coberta por esse sacrifício. Nem todo mundo vai aproveitar disso, infelizmente. A graça está disponível na mesma medida para todos, da mesma forma. Mas nem todo mundo vai usufruir dessa graça, porque não se posiciona em fé na pessoa de Jesus. Você já fez isso? Graças a Deus. Então você é alvo dessa graça, desse amor. Amém? A justiça de Deus. Você pode dizer: a justiça de Deus também está do meu lado. Graças a Jesus. Então, quando alguém disser para você: Deus é amor, mas é justiça, hein? O fogo dele vai te consumir, o juízo vem para você. Olha, dá uma certa pena, sabe? Tem que orar por essa pessoa e dizer: Pai, abre os olhos dela. Porque o que ela está reproduzindo é o que ela está aprendendo. Ouvindo de uma pessoa que sabe menos ainda. Infelizmente. Graças a Deus que você pode ouvir o genuíno e puro evangelho. Amém? Você é grato por isso? Eu sou tão grato por isso. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Você tem acesso agora com confiança. Não é desconfiado ou com medo. Com confiança. E para terminar, eu quero que você saiba que, por causa da grandiosa obra de Jesus, você é sozo. Vai aqui uma palavra nova para você. Talvez seja nova para algumas pessoas. Se você já tem mais tempo aqui na Nova, você conhece já. Por causa da obra de Jesus, você é sozo, pastor. O que é sozo? E além disso, por causa disso, você pode reinar em vida. Eu comecei a série dizendo aqui para igrejas que a gente ia trabalhar a grandiosidade da obra de Jesus, para que a igreja pudesse entender que a obra é tão grandiosa que ela vai muito além do que apenas te salvar. Vocês lembram disso? Eu disse: se fosse apenas para te salvar, gente, não precisaria de mais nada, né? Já estaria bom demais, a gente já não merecia. Mas Deus é tão bom que além de nos salvar, Ele nos permite, Ele quer que nós hoje reinemos em vida. Em vida. E aí, para você entender essa palavra sozo, sozo é salvação. Tem algumas palavras que você pode ver na Bíblia, no original, como salvação. Uma delas é sotéria. Sotéria é um substantivo para salvação. Sozo é o verbo para salvação. E sozo significa o seguinte, olha só. Sozo é salvação, cura, prosperidade, genuína libertação, plenitude, vida abençoada, família abençoada. Sozo é um combo. Sozo fala sobre uma obra que vai muito além do que somente salvar. Sozo fala de uma obra tão grandiosa que, além de nos salvar, essa obra permitiu com que cada um de nós agora pudéssemos viver uma vida superabundante aqui, em vida. Tem gente que está na fila do céu: me leva logo, meu pai, me leva logo, porque aqui é só sofrimento, meu Deus. Mas você que entende essa grandiosidade da obra de Jesus, você entende que isso não é necessário? O diabo quer que as pessoas vivam assim, pensem assim, mas o que a palavra quer, o que Deus quer, é que você entenda que essa grandiosa obra de Jesus te colocou em uma posição muito privilegiada. Você não é mais um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Você é um filho de Deus agora. Você é um filho profundamente amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, plenamente perdoado. Por isso a Bíblia diz que você foi colocado assentado em lugares altos, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, amém? Veja, assentado.
É uma posição de quê, gente? De trabalho ou de descanso? Nenhum detalhe na Bíblia passa despercebido. E você foi colocado assentado em uma posição de descanso, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você é sozo. Você é salvo, mas com isso você é grandemente abençoado, curado, próspero, liberto genuinamente. Você tem plenitude de vida, você tem vida abundante, você é sozo. Você pode dizer, eu sou sozo. Glória a Deus. Ou seja, a salvação é uma obra completa. Diga isso, a salvação é uma obra completa. Eu disse para vocês desde o início, como alguém tão grande como Jesus poderia fazer algo pequeno? A obra dele é tão grandiosa quanto ele. Eu disse para vocês que a gente ia descobrir isso todos os dias aqui nessa série. Ele não poderia fazer algo pequeno sendo tão grande. Um Deus tão grande fez uma obra tão grande quanto ele é. A obra dele é tão completa, a salvação é tão completa que vai muito além de apenas te levar para o céu. O que já seria, eu sempre digo isso, já seria suficiente, não precisa de mais nada. Mas Deus é tão bom. Mas Deus é tão bom que muito além de nos levar para perto dele eternamente, ele quer que a gente tenha uma vida superabundante aqui neste lugar, em vida. A salvação é completa, amém? A salvação é uma obra completa. Ela vai muito além do que apenas te levar para o céu. Veja o que diz a carta aos Romanos para a gente finalizar no capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais. Vou dizer de novo, muito mais. Muito mais. Muito mais. Diga aí, muito mais. Muito mais. Muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou dizendo para você, você precisa conhecer a fundo a magnitude dessa obra grandiosa e o quanto a aplicação dela na sua vida é fundamental para que você possa todos os dias envergonhar o diabo e o inferno, vivendo uma vida superabundante, como um filho profundamente amado, não apoiado no seu mérito ou esforço, mas em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar de pé e aplaudir o nome poderoso de Jesus. Olá! Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito.
Deus te abençoe.